com a nossa convidada, a professora Eudete Mello, né, a quem eu já convido para estar formando aqui a mesa. Professora Eudete, por favor. Obrigada. Chamo também a Maria Damasceno, né, advogada e aluna do nosso programa de Políticas Públicas e Direitos Humanos, que vai representar os alunos no conjunto dos discentes e que faz parte da organização. Eu quero me apresentar também, sou Maria Celeste Marques, atual diretora do NFPH, e a gente vai fazer a abertura aqui desse evento e já em seguida dar a palavra para a nossa palestrante. Maria, bom dia, gente. Obrigada por vocês terem vindo. A palestra da professora Eudete é o tema da minha dissertação, como a professora Celeste falou. Eu sou do PPDH e nós resolvemos fazer essa palestra para aproveitar esse momento em que a gente estão sendo discutidas as políticas públicas das trabalhadoras domésticas, né, que elas perderam muitos direitos durante a pandemia. Então a gente vai poder escutar a professora Eudete e o que ela nos traz para nos atualizar nessa questão. Minha turma, como a professora Eudete, a professora Celeste falou, a minha turma é do PPDH, do NEP, e eu sou orientando do professor Ricardo. Nós resolvemos fazer essa palestra hoje durante a disciplina de Direitos Humanos do professor Ricardo, que não pode estar presente devido a questões pessoais. Então, gente, eu queria pedir em primeiro lugar para vocês, todo mundo assinar a lista de presença, porque nós vamos sortear um livro. O livro é publicado pelo GPTEC, que tem uma coletânea de trabalhos sobre a escravidão contemporânea. O título do livro deste ano é Trabalho Escravo Contemporâneo, Fenômeno Global, Perspectivas Acadêmicas. E aqui tem uma seção que fala exclusivamente sobre a exploração do trabalho doméstico e escravo. Vou passar novamente aqui para a professora Celeste. Obrigada, Maria. Bom, gente, a professora Eudete é uma referência para quem conhece minimamente o histórico do movimento feminista, especialmente aqui do Rio de Janeiro, mas não só do Rio de Janeiro, né, do nosso país, né? Então, é uma personalidade, sem dúvida nenhuma, né, de grande importância para todas nós, mulheres, né, e que sempre se manteve ativa na luta, né, no ativismo do feminismo, sem deixar de lado as pesquisas e o referencial bem fundamentado no âmbito da academia, né, onde ela teve grande atuação. Temos aqui uma pequena mini-bio que eu vou pedir licença para externar, que nós usamos nos nossos cards de divulgação, e que é mini mesmo, viu? Mas é para vocês, principalmente as pessoas mais jovens, né, conhecerem um pouquinho dessa trajetória da nossa palestrante convidada, que é sempre muito bem-vinda na nossa casa. Está conosco desde que o NEP e os Centros de Referências para as Mulheres, que nós temos dois, né? A professora Eudete conhece bem desde o momento de criação e todas as discussões havidas ainda durante a gestão da querida Nilceia Freire também, com também a nossa querida Sueli Souza de Almeida, né? Mulheres que também aqui na UFRJ estiveram construindo na seara da política para as mulheres. Então, a professora Eudete é doutora em Economia Industrial e da Tecnologia e mestre em Engenharia de Produção pela UFRJ. Atua como professora do Programa de Pós-Graduação em Política Social e do Núcleo de Pesquisas em Gênero e Economia da UF. É co-diretora da revista Gênero da UFRJ. É também dirigente do Centro Internacional Celso Furtado de Política para o Desenvolvimento e da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, ABET. Atuou como gestora pública dos programas de Educação e Cultura da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República entre 2009, 2010 e 2012 e 2014.
Bom, então a professora Ildete hoje vai nos falar de um tema que é cara para todos nós, né, de trabalhadoras domésticas, especificamente quanto a uma categoria. Aliás, no trabalho doméstico, para além das questões ligadas à teoria da reprodução social, né, que todas nós sempre discutimos e validamos, né, nós tivemos uma atualização do tema recentemente, né, com o Enem, né, quanto à invisibilidade do trabalho doméstico, mas sem se referir à categoria das domésticas, né? Falam do trabalho doméstico no sentido lato sensu, ou seja, do trabalho que se desenvolve na ambiência doméstica, né? Mas... A questão era nossa. A questão era nossa, do nosso texto. Era, né? Pois é. Do Enem é. Então, enfim, sem dúvida nenhuma é um assunto, né, secular, mas que agora passa a ser pauta. Então, isso, sem dúvida nenhuma, já nos indica que temos muito ainda que nos organizar, temos muito ainda a reivindicar e a ver efetivado, né? Entretanto, a gente já caminhou bastante, gente, né? Então, estar vendo hoje o Enem, né, fazer essa provocação é, sem dúvida nenhuma, uma conquista de muitas, né? Muitas de nós, inclusive, né, essas que nos passam um bastão, né? Como Ildete Mello, que chegou a integrar o chamado lobby do batom, né, na Constituinte de 88. Né? Então, vamos ouvi-la, né, e aproveitar esse momento, também formular nossas questões, aproveitar, porque é uma chance que a gente espera que seja reproduzida outras vezes, que a gente tenha você aqui muitas vezes somando conosco. Muito obrigada, professora Ildete. é só convidar. Obrigada pelas palavras carinhosas, mas até a gente depois pode ver o negócio do Enem, a questão do Enem, porque você falou de doméstica e cuidadora. Quer dizer, essa é uma questão que está em aberto, até porque cuidadora é care, e é uma palavra que é usada pelas feministas anglo-saxônicas, mas para cuidadora de velho. O trabalhadora doméstica é uma outra questão. Então a gente até depois pode ver o que foi que aconteceu agora com a pandemia e a ocupação de empregadas, de cuidadoras, um projeto de lei, porque as cuidadoras não querem ser trabalhadoras domésticas, cuidadoras e cuidadores. E o Jair Bolsonaro vetou o projeto. Foi aprovado na Câmara e passou em tudo, mas o Jair, e no Senado, mas o Jair Bolsonaro vetou. Então, por isso, a ocupação é trabalhadoras domésticas e cuidadoras. Por isso que o texto, quer dizer, nós trabalhamos, quer dizer, as mulheres ocupadas, ali eu vou mostrar para vocês aonde é que estão as mulheres no mundo do trabalho, né? Porque ali são as pessoas ocupadas. O problema é que trabalhadora doméstica, na realidade, é uma outra face das mulheres. Nós somos socializadas para cuidar. Agora, já usando a palavra cuidado, porque ela já entrou, ela está definitivamente dentro da epistemologia dos feminismos. Até porque não tem o feminismo só. Tem as correntes feministas, elas são de vários matizes. Por exemplo, hoje, na terceira década do século XXI, no Brasil, a questão mais forte é o feminismo negro. O feminismo negro explodiu, ele sempre existiu, né? Mas ele era era minoritário. Com as cotas, isso aí a gente pode ver que a entrada da população, você tem uma explosão do feminismo negro. Mas isso vocês podem até, a gente tem escrito, eu tenho livro publicado, eu mesmo tenho, com as correntes. Você tem correntes que vem desde... O feminismo não é uma questão, tem 200 anos. A primeira manifestação feminista é do final do século XVIII. Portanto, é um livro da Mary Wollstonecraft, entendeu? Que aparece e desde então
o feminismo fica, e a luta das mulheres por um lugar ao sol tem ficado, é fogo de monturo, mas ele existiu. É só a gente botar uma lente e procurar que a gente vai encontrar no século XIX o tempo inteiro. Agora, só que a maior luta que as mulheres vão enfrentar é a luta pelo saber ler e escrever e votar. É a cidadania. Essa é a primeira luta. Porque a luta das trabalhadoras, enquanto o capitalismo está se gestando, que é o todo do século XIX, a luta dos subalternos está aparecendo. Quer dizer, os homens resistiram ao assalariamento, as mulheres e as crianças foram massivamente, você vai tirar as mulheres e as crianças. Então tem toda uma história do trabalho. Por exemplo, no caso do Brasil, é um livro da Maria Valéria Júnior Pena, que é uma tese de doutorado defendida em 1978 na USP, ainda é um livro que dá conta, uma pesquisa maravilhosa e que dá conta dessa passagem do final do século XIX para o século XX. Ela trabalha com os dados do censo de 20 para olhar o Brasil, entendeu? Para olhar as trabalhadoras do Brasil, não é as domésticas. Por quê? O primeiro artigo que eu fiz na minha vida é sobre trabalhadora doméstica, que é de 78, 82, entendeu? Que a gente começou a trabalhar com isso. Por quê? Porque trabalhadora doméstica é até um livro chamado Muchacha no Moro. Depois ele foi uma pesquisa da qual Nery Castro estava também no meio, e eu escrevi no caso do Brasil. Só que esse artigo, que é o primeiro que eu escrevi, assim, como artigo, já tinha feito tese e tal, uma dissertação de mestrado, essas coisas. A minha história é um pouquinho mais complicada, tá? Porque eu sou uma geração de 64. Eu sou uma paraibana e eu já enfrentei a questão militar no golpe de 1964, porque eu era vice-tesoureira da Associação dos Estudantes da Paraíba, portanto, em 64. Então, a minha história é um pouquinho diferente de como eu vou chegar no feminismo e como é que o feminismo se explode na vida de todas nós a partir dos anos 70. Né? E a conferência da ONU, a primeira conferência do México, em 1975, vai demarcar a virada da história. Não que o feminismo não existisse. Você vai ter durante o século XX, novamente, como fogo no puro, o feminismo meio latente. Ele foi muito explosivo e evidente no Brasil na virada do século XIX para o XX. Porque é a luta pelo direito de votar e ser votada. É a luta política, porque você precisa ser cidadão, entendeu? Na sociedade que a gente vive, então a cidadania é construída no voto. Eu voto e eu sou votada. Só que votada a gente não é, até hoje. Essa é uma incógnita do Brasil que a gente precisa descobrir. Vocês que são a juventude, todo mundo tem que pensar que a carreira política não é uma carreira de vagabundo nem de ladrão. Como se vende esse peixe, né? Você desmoraliza a luta política, mas a luta política alguém tem que pegar. E em todos os lugares você tem que exercer. E é um lugar que tem que ser disputado. Agora, no caso do Brasil, essa é uma hipótese, é uma questão que a gente não tem muita resposta. No Brasil, a representação política das mulheres é muito baixa, entendeu? Então tem muitas pesquisas e buscas que a gente, eu até faço, estou agora fazendo com as vereadoras, a gente tem sempre, eu sou economista, sou da Faculdade de Economia, trabalho com essas questões de divisão sexual do trabalho, com essas questões, mas a gente tem que ter uma perna na política, de pesquisar a questão política, de como vai ver. Então, por quê? Por que o Brasil tem tanta dificuldade? É por causa da lista aberta? Tem mil discussões, mas as mulheres não entram. Quando a gente olha a história política das mulheres brasileiras, é uma tristeza. Porque a primeira deputada nossa é a Carlota Pereira de Queiroz, que veio e
entrou em 32. O Brasil ganhou o direito de votar das mulheres votarem e serem votadas cedo. Se a gente pensar que em outros países da Europa e tal, Suíça só em 76 e tal, a gente ganhou até cedo. O problema é que a gente ganhou o direito de votar e ser votada, mas a gente nunca foi votada. Foi votada pouquíssimo. Então isso é uma outra história. Mas voltando para as trabalhadoras domésticas, quer dizer, porque quando a gente começou a trabalhar, quando foi pedido o Hélio Castro e tal, a gente organizou, eu fiz uma pesquisa com as feministas. Como é que as feministas viam o trabalho doméstico, a empregada doméstica. Isso está publicado, o download é até gratuito, tem um download em inglês e outros em espanhol, não saiu nunca do Brasil. E eu fui atrás do Sindicato das Domésticas, que é um sindicato que existe até hoje, no mesmo prédio, lá na Paulo de Fronteira. Então, tem toda uma discussão que passa pela Igreja Católica, né, pela Associação das Domésticas, que vai se organizar, que já estava organizada desde os anos 50. As associações eu encontro até na década de 30, mas elas vão subindo e voltam, vem com o regime, os anos que vai da década de 1945, quando você vai ter quando o governo Vargas, o governo ditatorial do Vargas cai, e você elege o Marechal Eurico Dutra, aquela questão ali você já vai ter, as mulheres já votavam, a Constituição de 46 já mudou um pouco a questão feminina, com o direito de votar e ser votada, mas a gente não elegeu uma mulher para a Constituinte de 46. E a gente elegeu uma deputada federal em 50, Ivete Vargas, sobrinha do Getúlio Vargas, que era candidata a presidente da República. Então, por aqui, quando você pesquisa aqui, e as trabalhadoras domésticas, tinha candidatas? Tinha. Agora, as domésticas, eu estou chamando as domésticas porque o chapéu agora é cuidadoras e empregadas domésticas, elas estão juntas, mas vai separar rapidinho, mas estão juntas por hora. Elas estão fora, por conta de que o Brasil, em 1883, adotou o Código Saraiva. Só pode votar quem sabe ler e escrever. Quando a gente é um império, quando o direito de votar e ser votado dependia de dinheiro, de uma certa quantia de renda, era muito baixinho. A gente tinha uma população de menos de 10 milhões de habitantes, que é da virada do Império para a República, a gente tinha 1.300.000 eleitores no Brasil. Mas a Lei Saraiva, que é de 83, ela tinha moda na Europa de a cidadania ser para as pessoas que sabiam ler e escrever. Mas os cidadãos europeus tinham tido um programa, tinham tido uma política pública de educação maior do que nós. O Brasil o governo brasileiro, o Estado brasileiro, nunca se incomodou com a educação. Essa é uma questão do século XIX, do século XX, agora do finalzinho, já na gestão do Fernando Henrique Cardoso. Aí você vai criar um esquema e a educação vai ter um olhar diferente. E agora é completamente diferente. A lei, você tem a lei de cota, deve ter muitas coisas acontecendo para que a educação tomasse esse rumo. Eu estou chamando a atenção porque as empregadas domésticas, elas são um consumo de pobreza. Vamos lá. O Brasil, quer dizer, do Brasil escravocrata para o Brasil assalariado, essa passagem, no censo de 1872, eu já encontro que a maior ocupação das mulheres brasileiras é empregada doméstica, trabalhadoras domésticas. E elas serão a maior ocupação das mulheres brasileiras até 2013.
É a primeira. Mas, o que é que acontece a partir de 2013? Né? Então, aqui eu não tenho dados para isso, eu tenho dados, eu conheço bem essas questões. Aqui eu estou mostrando para vocês 1922. 2022. 2022 é o último dado que tem, é a PNAD fechada de 22. Olha qual é a distribuição a distribuição das mulheres no mercado de trabalho. Porque eu estou dando, é o seguinte, quando você olha para as mulheres, metade das mulheres que é em idade ativa, portanto, que está, vamos dizer, a partir de 16 até 60 anos, quer dizer, que a gente vai ter que prolongar, vai ter até 65, vai ter mudanças nessa questão, as mulheres que elas são ocupadas ou não. Eu tenho 40%, praticamente metade das mulheres em idade de trabalhar, que são donas de casa. Nós somos socializadas para cuidar das pessoas. Então, casar, aí bota um anel no dedo, doutora, né? E se casa e fica dona de casa. A outra metade vai para o mercado de trabalho, então faz as duas coisas. Por exemplo, a minha geração, que eu sou geração 64, a minha geração já faz uma explosão. A minha geração vai massivamente para fazer curso superior das minhas colegas, eu sou de Campina Grande, tá? Das minhas colegas do curso ginasial, metade da turma foi fazer científico, porque quando eu fiz, na época, você só podia fazer vestibular se você tivesse feito científico ou clássico. Por isso que você tinha uma restrição menor. A lei Anísio Teixeira é que vai mudar essas questões e vai dizer que se você tiver custo de contabilidade, custo de secretariado acima do ginásio, equivalia ao científico e ao clássico. Eu fiz científico. Na minha geração, mas só 20 meninas do Colégio das Freiras de Campina Grande, das damas de Campina Grande, foram para o Colégio Estadual, porque só tinha científico lá. Então vocês têm é outro Brasil, que vocês nem conhecem mais. Esse Brasil é um Brasil que já ficou. Eu tenho 80 anos, quer dizer, esse Brasil já ficou para trás. Mas é preciso saber os passos que foram dados para que essas questões acontecessem. Se eu olho para vocês, o censo de 20, vamos pegar o censo de 1872, ele é mais complicado, porque ele foi feito por conta da lei do ventre livre. Então, os proprietários de terra queriam saber quem é que tinha escravo, quem era livre, quem era escravo. Em novembro de 1872, passava a ser criança, se libertava aos 21 anos. Então, para poder eles assegurar qual era o plantel de escravo ou não, eles saíram com o censo. Aí é um censo nacional, porque até então você tinha censos paroquiais. A gente deu graças agora a Godin ter ganho o Nobel com uma pesquisa de trabalho, porque a gente anda enlouquecida querendo fazer um